Olá, bem-vindos ao estudo de mais uma unidade de Direito Penal, parte geral. Estou aqui agora para explicar para você uma espécie de crime omissivo que normalmente é bem explorado pelo examinador para tentar pegar você. Agora você vai ficar craque nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Primeiro ponto que a gente fala para você é o seguinte: como que eu gravo se é comissivo por omissão ou se é omissivo por comissão? Nunca entendi esse negócio direito. Pensa assim, você começaria por qual? Pelo comissivo, tá? Então você começando pelo comissivo não erra. Então é comissivo por omissão ou omissão imprópria. Para falar isso, eu tenho que falar, lógico, se criar essa tal omissão imprópria, deve ter uma própria, né? E é isso mesmo. O crime omissivo próprio, você praticando o ato de abstenção, ou seja, quando você se omite, quando você cruza os braços, você já consuma o crime. Esse é o omissivo próprio. Exemplo, omissão de socorro. Você está passando em um local, vê uma pessoa acidentada precisando de ajuda, vira as costas e fala, não é problema meu, e sai andando. E aquela pessoa sofre algumas consequências. Então, você omitiu o socorro para aquela pessoa. Mas eu sou obrigado a ajudar, professor? É, pela lei, tá? O artigo 135 do Código Penal fala, você precisa prestar socorro para quem está ali, ou pelo menos chamar as autoridades, né? Não pode se mostrar indiferente àquela situação. Naquela situação, a simples conduta omitir-se já caracteriza a infração penal, independente do resultado, tá? Então, a simples conduta já caracteriza o crime omissivo. Por isso que ele é próprio. Basta se omitir e já é crime. Agora, o que vamos estudar agora não é a própria. Omitiu é crime. Não, é a imprópria, a omissão imprópria. E aqui não basta se omitir. Eu preciso do resultado, tá bom? A diferença entre eles é essa. No primeiro, tanto faz o que vai acontecer. Se omitiu, é crime, omissão própria. No segundo, eu me omiti. E o que aconteceu no decorrer da sua omissão? Nada, então não é nada. E o que aconteceu? A morte de alguém, então você responde pela morte. A lesão de alguém, você responde pela lesão. Então, na omissão imprópria ou no crime comissivo por omissão, eu preciso, além da omissão do agente, de um resultado naturalístico. Sem isso, ninguém responde. Isso na omissão imprópria. Na própria, basta a omissão, porque o próprio crime está escrito assim, omitir-se. Eu me omiti? Omitiu. Subsunção do fato à norma, adequação típica, um abraço. Você já praticou o crime. Mas não aconteceu nada, não interessa, a omissão é própria. Vamos estudar outra imprópria? Vamos lá? Relação de causalidade, estamos falando dela, né, do artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E é melhor começar essa unidade falando disso, por quê? Porque no crime comissivo por omissão, eu preciso de um resultado. Anota aí. No crime comissivo por omissão, eu preciso de um resultado naturalístico. Num português bem chulo, alguém tem que se machucar ou morrer para que eu possa imputar a alguém a prática de algum crime. Detalhe, pessoal, quando o crime é omissivo próprio, existe um artigo só para ele. Crime 135, omissão de socorro. Então, ele ganha o status de ter um crime só para ele. Quando eu estou no crime comissivo por omissão ou omissão imprópria, eu não tenho um artigo na parte especial falando dele. Não. Eu tenho o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Isso vale para qualquer crime que eu consiga encaixar lá para frente, tá bom? Por que eu posso pegar um instituto da parte geral e pulverizar pelas infrações da parte especial? Porque eu trabalho com a ideia de resultado. Eu me omito, eu tenho um resultado nas condições que iremos estudar e aí eu consigo imputar aquele resultado jurídico para aquela pessoa, tá bom? Parágrafo 2º, relevância da omissão. Nesses casos, a omissão ela é relevante a ponto de trabalharmos com a omissão imprópria. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia
agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma que não a lei, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E letra C. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, olha que interessante aqui. Primeiro, tenha por lei obrigação de cuidado. Os seus pais têm o dever de cuidar de você? Até uma determinada idade, sim. Então, se eu sou criança, se eu sou adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente fala o seguinte: você é o responsável por essa criança? Sou, então você tem que cuidar. Se você não cuidar e acontecer alguma coisa com ela, você será responsabilizado. E dependendo do que acontece, você pode ser responsabilidade criminal, você pode receber uma responsabilidade criminal por isso. Tá? Vamos supor então, a mãe, ela briga com o filho e fala o seguinte: moleque, seu castigo é ficar sem comer durante uma semana. E ela tá lá vendo o moleque com fome, falando assim: não, vai aprender, vai virar uma pessoa decente, não vai comer, o moleque morre de fome. E aí? Ela responde? Responde, lógico, tá? Por quê? Porque ela tem, por lei, o dever de cuidado, o dever de proteção. A lei imputa para aquela mulher a responsabilidade por um resultado se ela se omitir. Então, num crime de omissão imprópria, ela responde por homicídio, tá bom? Só para dar um exemplo para você. Outro exemplo, chega um guia turístico para você e fala: você quer explorar aquela caverna lá? Eu conheço, estou aqui há 13 anos, não tem erro, pode ir lá comigo. Daí você assina um contratinho com ele, um contrato verbal mesmo, fala: você tem certeza que você sabe? Tenho. Chega lá, o guia, larga os turistas lá no fundo da caverna e fala: tá na hora do jogo, vou embora. E deixa os caras lá, eles acabam morrendo, perdidos. Esse guia responde? Lógico que responde, tá? Ah, não deveria, professor, que injusto, ele só mostrou a caverna e foi embora, ele não matou ninguém. Tem essa não, meu. Por quê? Porque ele tem o dever de garante. Ele criou, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, tá? Outra, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então você vai lá e fala assim: vamos pregar uma peça aí na galera da cidade? A gente vai romper esse dique e a hora que não dá tudo, a gente vai lá e dá risada. E aí você vai e destrói o negócio e a cidade alaga e algumas pessoas morrem. Você poderia ter ajudado alguns deles, mas não o fez. Você pensa o seguinte: minha conduta se resume a destruir o patrimônio, que é o dique. Eu só vou responder pelo dano e não pelas mortes decorrentes da inundação. Imagina, se você devia ajudar, e lógico que devia, porque você criou a situação de risco, e podia sem risco pessoal, isso vai ser provado no processo, você também responde pela sua omissão, tá bom? Muito bem. Estamos caminhando bem. Então, o crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, o omitente, sujeito que cruzou os braços e não agiu quando podia e devia, tinha o dever jurídico de evitar o resultado, portanto, por ele responderá, tá bom? É a regra fácil do 13, parágrafo 2º. Aqui eu tenho 2 exemplos mais para você. O filho que, por negligência, deixa de alimentar o pai idoso, que está sob os seus cuidados, previsto em lei, fazendo com que ele morra de fraqueza, responde criminalmente por essa morte? Acho que não, professor, porque foi por negligência. E daí? Você não tem crime culposo? Negligência, imprudência e imperícia? Então, se você, por negligência, cria um resultado desvalioso para o direito penal, você deve ser responsabilizado. Você tem, por lei, Estatuto do Idoso, o dever de cuidar de um idoso, que é seu parente, tá? Se você não faz, você desrespeita um dever legal. E você devia e podia agir para evitar o resultado. Então, ele lhe será imputado a título de culpa. B. O salva-vidas que, na posição de garantidor, deixa por negligência o banhista morrer afogado. Como assim, professor, por negligência? Imagina a seguinte situação: a negligência é uma omissão que culposamente dá causa ao resultado. Nesse caso, a salva-vidas está lá para quê?
para salvar a vida dos banhistas, do pessoal que está na piscina, né? E aí ele pega o celular e fica conversando no WhatsApp enquanto o banhista morre afogado, né? E aí, o que funciona? Ele responde ou não? Bom, vamos analisar criminalmente essa situação. O salva-vidas praticou qual conduta? Ele estava jogando no celular. Isso é crime? Claro que não. Mas ele não agiu quando devia e não agiu podendo. E pior, ele está lá para garantir a integridade física e a vida dos banhistas. É o trabalho do cara. Então, se ele tem essa função, tem essa obrigação e se omite, mesmo que não seja de propósito, porque ele se distraiu com o telefone, ele foi negligente. A negligência é uma das modalidades de culpa e essa culpa é penalmente relevante. Como ele tinha o dever de agir e não o fez por culpa, responderá pelo resultado a título de culpa, tá bom? Bem simples. Então vamos lá, qual que é a consequência penal nos dois casos? Ambos respondem por homicídio culposo e não pela simples omissão de socorro. Porque se você for jogar a conduta desses caras no 135 do Código Penal, caberia. Eles se omitiram diante de uma situação que exigia cuidado. Mas ele vai responder por um crime mais grave. Por quê? Porque ele não é qualquer omissão de socorro. Existia ali um dever jurídico, um dever profissional, contratual, trabalhista, até uma posição de garante no contrato verbal, em que a vítima ou as vítimas dependiam da ação dessa pessoa que preferiu se omitir, seja por negligência ou por dolo mesmo, tá bom? Perguntinha de concurso para fechar? Nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, o resultado naturalístico é indispensável para a configuração da responsabilidade criminal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Você já sabe que é verdadeiro por quê? Falou crime comissivo por omissão, na sua mente tem que aparecer a palavra resultado, tá? Então, ele tem o dever de garantir aquela situação, dever de garante, por lei, por contrato, por qualquer outra obrigação? Tem. Ele se omitiu? Se omitiu. Então, se além disso acontecer um resultado naturalístico, esse resultado, se for um relevante penal, deverá ser imputado a esse agente que lhe deu causa, mesmo que por omissão, tá bom? Fechamos com essa unidade. Espero você na sequência para mais direito penal. Até já!